Pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um Fala Dudu. A gente vai falar hoje de comércio internacional. Vou começar com uma conversa sobre comércio, vou voltar a isso nas próximas semanas. Comércio é um negócio complicado, né? Porque assim, entre economistas há um grande consenso de comércio é importante, mas você vai falar conversar com as pessoas na rua, fala assim, não, mas se a gente importa as coisas do exterior e aí a produção nacional vai cair e tal, tem um pouco esse sentimento. E eu acho que a falácia principal aqui é que tem um certo número de coisas e bens que vão ser produzidos. Se a gente está importando bens do fora do país, aí a quantidade total de bens produzidos cai, mas não é verdade, né? A gente pode produzir outras coisas, pode, né, ir para outras áreas, aumentar a produção de coisas que a gente já produz, usar aqueles bens que a gente está importando para poder fazer outros tipos de coisa. Aquele bem importado pode ser um insumo, por exemplo, para o processo produtivo em outro setor, etc. Então, o comércio, em geral, é bom, é uma coisa boa. O comércio é uma troca, né? E aí você fala assim, mas como é que a gente vai... como é que a gente vai pagar, etc. Assim, a gente acaba pagando, você paga a importação com as exportações. Então, a gente precisa das exportações para gerar receita em moeda forte, ou em moeda estrangeira, ou em dólar, né? Que é onde a maioria das transações acontece. Pega esse dinheiro das exportações e usa para comprar as coisas, certo? Aí, se você não tem os recursos suficientes, você faz um pouco de dívida também. A dívida externa brasileira hoje é pequena. O Brasil não tem um problema de endividamento externo grande. Então, isso não é uma questão. E a gente não tem aqueles déficits maciços que a gente tinha no passado, porque aí gera desequilíbrio macroeconômico, né? Quando a gente tem déficits muito elevados e tal, e esses déficits se devem a um problema de fixação da taxa de câmbio. O governo quer matar a inflação, aí ele fixa a taxa de câmbio num patamar muito apreciado, forte, né? Fortalece o real, meio que artificialmente. Isso daí vai gerando um déficit consistente na balança externa, e isso pode gerar desequilíbrio macroeconômico, e gera. Agora, num sistema de câmbio meio que flutua, o que acontece é que a gente tem uma demanda por importação muito forte, o câmbio se ajusta, né, para frear isso daí, e ao mesmo tempo que ele deprecia, ele perde valor, ele vai tentar conter essa demanda. Quando ele perde valor, fica caro importar, né? E isso vai fazer com que essa demanda fique meio que resfriada, ela dá uma esfriadinha, e no outro lado da moeda é que esse câmbio mais fraco faz com que as exportações subam, então a coisa meio que vai se equilibrando. Então a gente não precisa ficar preocupado num sistema de câmbio flutuante com esses tipos de desequilíbrio. E o comércio, ele funciona, vamos quebrar essa falácia. Não é que se a gente importa algumas coisas, então a produção total do país daqui talvez a produção daquele bem caia, né? Mas isso não significa que a produção total, que o emprego do país vai sofrer, nem de uma maneira geral a indústria vai sofrer, vão ser alguns segmentos. E aí, obviamente, as pessoas que estão mais envolvidas, ou que trabalham nesse segmento do setor, né, ou que são donos das empresas desse setor, ou que têm uma visão mesmo de que o Brasil, o país, precisa ter aquele setor para ser, não sei, uma grande nação, etc., esses grupos vão achar ruim, né, uma abertura comercial, por exemplo, ter mais comércio internacional. Mas isso não significa que seja ruim para a sociedade. Mas a gente vai voltar a discutir esses temas aqui, só para deixar claro, não é uma coisa de um país ou outro feche suas portas ao comércio, ou que tem essas pressões de grupos, né, contra a abertura comercial. Isso é uma coisa generalizada, acontece mais, às vezes, em alguns lugares do que outros. Mas é absolutamente natural, meio que uma coisa do ser humano, tentar proteger o seu nicho, né? É óbvio que isso vai acontecer, e a gente precisa desenhar estratégias para que os chamados, digamos, perdedores sejam de alguma maneira recompensados, para poder a sociedade se beneficiar de um comércio mais aberto, tá bom? Então é isso, a gente volta a conversar no próximo Fala. Tchau!